Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, dentro daquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu já estava preparando essa mensagem há algum tempo, mas por uma outra ocasião, mas Deus sabe de todas as coisas e nós não sabemos, na verdade. Não sabia que você iria para este local, para essa igreja, mas Deus é bom, sua graça, sua misericórdia dura para todo sempre. Entendi que é para essa igreja. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Um texto muito conhecido. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. À medida que os irmãos forem encontrando, somente aqueles que puderem. Se você não puder, não tem importância. Deus sabe todas as coisas. Em reverência à palavra do nosso Deus. Amém? Todos encontraram? Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Assim nos diz a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E lhe explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já esse o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a respeito do que constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Então entrou para ficar com eles. E aconteceu, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, não nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como por eles foram reconhecidos no partir do pão. Amém? Vamos orar. Deus querido, Deus maravilhoso, mais uma vez, Deus, nós queremos levar o nosso pensamento a Ti, Deus, nosso coração, pedindo, Deus, graça, Deus, entendimento, discernimento, Deus, para poder, Deus, compreender, Pai, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa noite, Deus. Abre o nosso coração, Espírito Santo, nos dê sabedoria, Senhor, para entender, Senhor. Oh, Deus, entendimento além da palavra, Senhor. Queremos nessa noite, Senhor, ser ministrados pelo Teu Espírito Santo, Senhor,
Para isso, Deus, eu coloco a tua igreja em tuas mãos, te pedindo, Deus, toma em tuas mãos, Pai. Tira todo impedimento, que toda barreira, que todo jugo, oh Deus, que caia por terra pelo poder que há no nome de Jesus, Pai. Toma também, Deus, a minha vida em tuas mãos, me usa segundo a tua vontade, segundo o teu querer. É o que eu oro nessa noite em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus? Eu dei um tema a essa mensagem, ouvindo, entendendo e praticando. Porque eu entendo que as três coisas estão ligadas uma à outra. Nós precisamos ouvir a palavra, mas não apenas ouvir a palavra, mas nós precisamos também entender a palavra. Uma está ligada à outra. Mas nós não precisamos apenas ouvir e entender, mas precisamos também praticar. Ouvir, entender e praticar. Não adianta apenas ouvir. Não adianta apenas entender se a gente não praticar aquilo que a gente ouviu e entendeu. É até um ditado popular que é muito conhecido por aí, que é mais ou menos assim: estava na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada. Geralmente esse ditado ele é usado numa expressão de alguma coisa negativa, não é verdade? Estava no lugar errado, com a pessoa errada, na hora errada. A gente geralmente, quando ouve esse ditado, a gente associa ele a alguma coisa ruim, a alguma coisa negativa, né? E realmente é assim que acontece. Na hora errada, com a pessoa errada, né? As coisas geralmente, tem tudo para dar errado. E eu, dentro dessa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, eu quero, nessa introdução, compartilhar com os irmãos, assim, voltando um pouquinho na história, para que a gente possa entender, para depois a gente entrar no texto em si. Jesus, durante todo o seu ministério, né, terreno, ele fez questão de estar preparando os seus discípulos para esse momento muito difícil, que seria o momento da sua crucificação, da sua morte. E Jesus, sendo 100% homem, mas também 100% Deus, ele teve esse cuidado de preparar os seus discípulos para esse momento muito difícil que os discípulos iriam presenciar. Difícil como, pastor? Porque eles estavam presentes no momento onde Jesus ele é entregue às autoridades. Eles estavam presentes quando Jesus, então, ele vai para a cruz, eles penduram Jesus no madeiro. Ninguém contou isso para eles, eles estavam lá e presenciaram isso. Eles estavam presentes quando Jesus ele dá seu último suspiro naquela cruz e morre. Ninguém contou. Eles estavam presentes. E essa cena marca muito, de maneira muito profunda, o coração dos discípulos em presenciar tudo aquilo acontecendo. Por quê, pastor? Porque eles haviam colocado em Jesus a sua esperança. Jesus era a única esperança daquele povo. Eles estavam aguardando a vinda do Messias, e eles depositam em Jesus a esperança, como o Salvador que viria ao mundo para poder libertar o povo, para poder restaurar a nação. Então eles depositam em Jesus a sua última esperança. Então eles caminham com Jesus e começam a presenciar as maravilhas, os sinais, os prodígios. Jesus ele vai passando nas aldeias, como você queira chamar, aldeia, cidade, povoado, como você queira dar o nome. Ele vai passando e junto dele os seus discípulos vão caminhando com ele, e nessa caminhada é onde ele vai entrando, os paralíticos vão andando, começam a andar, se colocam de pé e começam a caminhar, os surdos voltam a enxergar, os cegos voltam a ter vista, ter visão, os mortos ressuscitam ao som da voz do Mestre de Jesus. E os seus discípulos, por estarem caminhando com eles, com Jesus, eles veem os sinais, as maravilhas, os prodígios por onde o Mestre passa, vai acontecendo. E eu imagino, meus amados, eu quero imaginar isso,
que esses sinais, esses prodígios, vai fortalecendo a fé, vai reafirmando aquilo que porventura poderia ter dúvida no coração de alguém, vai reafirmando o ministério de Jesus, vai fortalecendo os discípulos, porque a notícia corre, por onde ele passa, o milagre acontece, e os discípulos vão caminhando e vendo todas essas coisas acontecendo. Depois disso, eles veem a outra situação, que é onde Jesus ele vai para o madeiro. Ele é crucificado e morto. E Jesus ele faz questão de preparar os seus discípulos. Eu não sei se a sua Bíblia está aberta aí, mas se estiver aberta, abre comigo a sua Bíblia aí em Mateus 16, versículo 21. Os 3 evangelistas fizeram questão de destacar essa informação, porque era uma informação muito importante. Mateus 16, versículo 21, assim nos diz a palavra. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao 3º dia. Ou seja, os 3 evangelistas tiveram cuidado. Mateus, Marcos e Lucas fizeram questão de trazer essa informação, porque era uma informação muito importante. Jesus ele vai preparando os seus discípulos, tem um cuidado de preparar o coração deles, para que quando eles vissem aquilo acontecendo, junto com sua morte, eles também não perdessem a fé. Junto com a sua morte, eles também não perdessem a esperança de que ele era o mestre, de que ele era o Messias, de que ele era o enviado de Deus, de que ele era o Senhor. Ele faz questão de declarar isso, mas ele faz uma ênfase, olha, que ele seria morto, mas que ao 3º dia ele iria ressuscitar. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, vocês vão verem algo muito ruim acontecendo, eu serei entregue, serei crucificado, eu vou morrer, mas não desanimem, não percam a esperança, porque no 3º dia eu vou vencer a morte. Ao 3º dia eu irei ressuscitar. Jesus ele simplesmente não se preocupa apenas com o que eles iriam contemplar da morte, mas dizendo para eles também, olha, não percam a esperança. Ao 3º dia eu vou ressurgir dentre os mortos. E no texto que nós acabamos de ler aqui, nós conseguimos perceber exatamente aquilo que Jesus não queria que acontecesse. Exatamente o cuidado que Jesus teve para que eles não perdessem a fé, agora está acontecendo. O texto vai disse para nós que 2 discípulos estão indo para uma cidade chamada Emaús. Uma cidade que é tão insignificante quando se fala geograficamente, que nós só conhecemos a cidade por causa dessa passagem. Uma cidade insignificante geograficamente falando. E o texto diz que eles estão indo para Emaús. Eu gosto de dizer que Emaús é a cidade do nada. Jerusalém era o lugar do milagre. E eles estão indo para essa cidadezinha, tristes, conversando, caminhando. Imagino eu falando dos últimos acontecimentos. E, de repente, Jesus, então, ele ressuscita e começa a caminhar com eles pelo caminho. É interessante que esse era o 3º dia. Era o dia do milagre. O maior acontecimento da face da terra iria acontecer exatamente naquele dia, no 3º dia. Se eles tivessem ido embora no 1º dia, eu de repente até iria conseguir entender isso. Ou no 2º dia, eu ia até entender. Não aguentaram esperar, a ansiedade tomou conta do coração deles, e eles partiram e foram embora. Mas eles vão embora justamente no 3º dia. Era o dia do milagre. E esses 2 discípulos, eles perdem a oportunidade de contemplarem o maior milagre que a terra já experimentou.
Jesus transformou a água em vinho, curou paralíticos, ressuscitou mortos, mas no texto aqui, Jesus ele vence a própria morte. Tremendo isso, tremendo. E os discípulos estão indo embora, caminhando, tristes, cabisbaixos, conversando um com o outro, imagino eu, sem esperança, porque a esperança era Cristo, e Cristo havia morrido, havia sido pendurado no madeiro, sepultaram ele, e agora eles estão tristes, sem esperança, e vão caminhando tristes, perderam a oportunidade de contemplar o maior milagre da terra, e nesse momento, Jesus então ele ressuscita, e vai em busca desses 2 discípulos. Olha que coisa tremenda, queridos. 2 discípulos estão indo embora, Jesus ressuscita, e vai em busca deles. Isso me faz pensar algumas coisas, entre elas, que Jesus se preocupa comigo e com você. Ah, mas a igreja tem 500 membros, tem 1000 membros, eu não faço falta. Faz falta. Você é importante. Jesus ele poderia ter aparecido em tantos outros lugares, mas ele vai em busca de 2. Ele se apresenta àqueles 2 e provoca um diálogo e vai começando a conversar com eles. O versículo 15 diz assim para nós: e aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, o que diz o texto? Entristecidos. A tristeza tomou conta do coração deles. A falta de fé, a falta de esperança, e a tristeza então toma conta. A tristeza, queridos, é algo muito perigoso na nossa vida. Eu gosto de dizer assim, sempre, olha, aquele versículo que diz assim para nós lá em Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Essa era uma prática do povo de Israel. Todas as vezes que eram levados para o cativeiro, eles começavam a trazer à memória as experiências que eles haviam vivido com Deus, as coisas boas, os sinais, as maravilhas que Deus havia feito no meio do povo, para que aquilo pudesse reanimá-los, dar força para poder passar pelo cativeiro. E aquilo realmente reanimava o coração do povo, e eles conseguiam se manter firmes, porque eles traziam à memória tudo que eles haviam vivido com Jesus. Na nossa vida, meus amados, é a mesma coisa. Nos momentos difíceis da nossa vida, de dificuldade, de luta, de tribulação, que todo mundo tem. Se você não tem aqui, você é muito especial, porque chega para todo mundo. Nós precisamos trazer à nossa memória as nossas experiências com Deus. E se nós não temos uma experiência com Deus, nós precisamos buscar essa experiência com Deus. Precisamos clamar com Ele, abrir o nosso coração, rasgar a nossa vida diante do Senhor até Ele nos ouvir e nos dar uma experiência com Ele, um sinal. Precisamos disso, porque isso vai nos fortalecer nos momentos difíceis da nossa vida. Eu me lembro, quando eu estava no hospital internado, e terrível, não sei se alguém que teve o tal do Covid, mas o troço é terrível. Na nossa caminhada aqui, a gente vai contando, cada dia a gente conta um pedacinho. E teve num momento que o sofrimento e a dor era tão grande, que eu falei para Jesus assim: Senhor, só pode me levar, que eu não aguento mais. Me leva, que eu não aguento mais. Não dá. É muita dor, é muito sofrimento. O corpo já não aceitava mais medicação, a mão estourava, aí pega acesso no seu pescoço, terrível, pega acesso na virilha, na mão, vai estourando tudo, porque o corpo não aceita mais. E aí, por fim, eu falei: Senhor, me leva, eu não aguento mais. E eu me lembro que uma das experiências que eu tive com Jesus, naquele lugar, foi que eu vi uma mão descendo do céu, uma mão que vinha daqui para frente, e essa mão descia do céu, só vi daqui para frente, com o microfone na mão, e aquela mão vinha com aquele microfone e colocava na minha boca, aquele microfone todos os dias, quando eu pensava em falar: Senhor, me leva, eu não aguento, aquele microfone vinha na minha boca,
E eu pude entender que aquilo era um processo, que aquilo não era o fim, que era um processo que às vezes nós não entendemos, mas que nós precisamos passar. E eu pude entender que para tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Talvez você não esteja entendendo o que você está passando hoje, o que você está vivendo, mas eu quero dizer para você, olha, que para tudo tem um propósito. Deus não faz nada por acaso, Deus não permite nada sem um propósito na nossa vida. Ana não tinha filhos. O choro, o clamor, a dor, a vontade de ser mãe, até que Ana entendeu que Deus tinha um propósito com ela. Ela disse: Senhor, se o Senhor me deres um filho varão, eu o entregarei para servir o Senhor na tua casa todos os dias. Eu imagino Deus falar: agora sim, agora você entendeu o propósito. E quando Ana entendeu o propósito, ela diz: olha, eu devolvo, se o Senhor me der, eu te devolvo, vai servir o Senhor na tua casa. Quando Ana entendeu, a palavra diz que ela concebeu e deu à luz a Samuel. E Samuel foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Tinha um propósito naquela gravidez. Foi Samuel quem ungiu um dos maiores reis de Israel, o rei Davi. Tinha um propósito. De repente você nessa noite não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho. Você não está conseguindo no seu relacionamento. Quero dizer para você, Deus tem um propósito. Às vezes Deus permite que situações da vida aconteçam conosco para nos chamar a atenção, para nos levar para perto dele. Queridos, Deus sente falta de você. Deus sente falta de nós. Quando nós estamos na luta, na prova, na dificuldade, a gente até ora mais. Ora de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A gente ora, vive de oração, vive de joelho. Mas às vezes as lutas passam e a gente já não ora tanto. E Deus sente saudade de nós. E às vezes Deus permite para que possa trazer a gente para mais perto dele. Uma outra experiência no hospital, eu me lembro que quando eu tinha que tomar banho, né? Tem que tomar banho todo dia, tá bom? Não tem jeito não. Depois de 25 dias no CTI tomando banho de leito, vai para o quarto e tem que tomar banho lá no banheiro lá, né? Mas eu não andava, parei de andar, parei de falar, parei de movimentar tudo, só mexi o pescoço e terrível. E quando a enfermeira vinha para me levar para dar banho, era terrível, queridos, porque o corpo não respondia e o ar faltava. Não sei se alguém tem falta de ar, de você buscar o ar e não conseguir respirar. Você querer respirar e não ter, você está em desespero, eu vou morrer, e era desesperador. Então, quando a enfermeira entrava na porta, eu entrava em desespero. O desespero tomava conta. Eu falava: Senhor, queria nem tomar mais banho, queridos, nem queria mais tomar banho. Tinha nem mais vontade de tomar banho. Falei: Senhor, lá vem aquela mulher de novo, eu não vou conseguir. Até que um dia o Espírito Santo falou assim comigo: me adora. Eu falei: Senhor, mas eu não tenho voz. Ele me disse: me adora em pensamento. E aí eu entendi que o Espírito Santo queria me dar uma outra oportunidade de ter uma experiência com ele. E aí, mesmo naquela situação difícil, a enfermeira vindo, eu comecei a adorar o Senhor em pensamento. Ao único que é digno de receber. Cante comigo, cante. A honra e a glória, a força e o poder, é tudo para Ele. Ao Rei eterno e imortal, é para Ele, é para Ele. A Ele ministramos o louvor. E aquela enfermeira vinha se aproximando, e eu adorando em pensamento. E ela veio, eu fui, consegui tomar banho, e voltei sem sentir falta de ar. E eu fiquei tão feliz que eu entendi que o Espírito Santo havia me dado uma estratégia para vencer aquela dificuldade. Queridos, Deus sempre nos dá um caminho, sempre vai nos dar uma direção, sempre vai mostrar a porta para a gente atravessar nos momentos difíceis da vida.
Só que é necessário a gente aquietar o nosso coração para poder ouvir a voz dele. Não tem ar, o desespero toma conta, mas quando a gente consegue aquietar o nosso coração, a gente consegue ouvir ele falar conosco, a nos mostrar aquilo que a gente precisa fazer para se livrar daquela situação ruim. Aí eu parei de andar, não estava andando. Aí um dia a fisioterapeuta chegou e disse: você vai andar hoje? Aí eu falei: eu não fico nem em pé. Contava até 5 e caía. Você vai andar hoje? Aí eu falei: mas eu não fico em pé. Aí disse: mas você vai andar hoje? Eu falei: mas eu não consigo ficar em pé, mas você vai andar hoje. Eu, em pensamento, falei: amém, Jesus, eu vou andar. E aí eu me lembrei da experiência e comecei a cantar de novo: ao único que é digno de receber. E aí ele estendeu as mãos para mim e falou assim: firma os joelhos, leve o seu pensamento a Deus. Eu falei: Jesus, está tremendo mesmo, hein? O negócio está ficando bom demais aqui. E ela estendeu as mãos: firma os joelhos, firma os joelhos. E eu firmei os joelhos, e ela: me dê a mão e levanta agora em nome de Jesus. E eu firmei os joelhos e comecei a andar igual um robô, é claro, né, queridos? Não queria também que andasse correndo, né? Sair igual um robô, andando, cambaleando para um lado, tombando para o outro. Mas eu consegui ir lá na porta do quarto e voltar para o meu leito, adorando o nome dele, dizendo: Deus, tu és maravilhoso, tu és lindo demais, ó Deus, porque ele cuida de nós. Algumas orientações que eu quero trazer do texto e compartilhar com os irmãos, alguns alertas para a nossa vida, ouvindo, entendendo e praticando. Primeiro, não deixe que as decepções da vida roubem a sua fé, te tire do foco. Jesus havia dito para eles: olha, terceiro dia, espera lá em Jerusalém que é o terceiro dia. E eles foram embora, a tristeza tomou conta. Primeiro ensinamento, primeiro alerta: não permita que a tristeza, a dúvida, a incerteza, a dificuldade, as provações faça você perder o foco daquilo que Deus tem para a sua vida. Deus nos prova com o único objetivo de nos aprovar. O professor, quando aplica uma prova para o aluno, ele não quer reprovar o aluno, quer? Ele quer testar o conhecimento do aluno, ele dá a prova para poder aprovar o aluno. E o aluno precisa fazer direitinho, mas para ser aprovado. Quando Deus permite a prova para nós, é o único objetivo, é nos aprovar. Quando eu olho para a história do povo de Israel, eu entendo algumas coisas. Deus poderia ter tirado o povo do Egito e transportado eles para a terra prometida. Poderia ou não poderia? Mas não foi assim. Deus permitiu que eles atravessassem um deserto. Entre a promessa e a conquista da promessa, havia um deserto para ser atravessado. Entre a promessa que Deus te fez e a conquista da sua promessa, existe um deserto para ser atravessado. E é nesse deserto que nós vamos ser aprovados ou reprovados. Depende de mim, depende de você. Só depende de nós. Segundo o ensinamento, aqueles discípulos estavam no lugar errado. O lugar era Jerusalém. Você está onde? Indo para Emaús. A ver, nós perdemos oportunidades, porque nós estamos no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Jerusalém é o lugar da bênção. Jerusalém é o lugar do milagre. Terça-feira esse lugar é a sua Jerusalém. Domingo de manhã esse lugar é a sua Jerusalém. É o lugar do seu milagre. Domingo de noite esse lugar é a sua Jerusalém. Você precisa estar em Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar do milagre, igreja. É o lugar do milagre. Tem que estar em Jerusalém, senão não vai presenciar o milagre. Não tem milagre. O milagre não é em Emaús. O milagre é Jerusalém. Glória a Deus. Terceiro, eles não reconheceram que Jesus era quem caminhava com eles no caminho. A cegueira espiritual, a tristeza vai fazendo com que eles não consigam perceber. O próprio Jesus ressuscita e começa a caminhar com eles. O próprio Mestre. Isso nos faz lembrar
e trazer para a nossa memória, para o nosso coração, que Jesus está sempre nos caminhos da vida, caminhando conosco. Você não está sozinho. Eu não estava sozinho naquele hospital. Nós nunca estivemos, nem nunca estaremos sozinhos. Cristo vai estar sempre do nosso lado, nos caminhos da vida, sejam eles bons ou ruins. Jesus vai estar do teu lado, segurando a tua mão. Se o caminho for ruim, Ele vai te puxar de volta para o caminho de Jerusalém. Vai estar sempre do teu lado. Mas às vezes a cegueira, as dificuldades, as limitações, temam nos tirar do caminho da bênção, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Quem quer ir para Jerusalém? Ninguém quer ir para Jerusalém? No caminho certo, indo para Jerusalém, para receber